Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto bastante e é uma das primeiras discussões que os sócios têm ao iniciar uma empresa, ao iniciar um negócio. A gente vai falar sobre a escolha do nome do site, a escolha do domínio, o www.nomedaminhaempresa.com.br. Por que isso gera algumas discussões, gera debates? Porque cada um tem um modo de pensar, cada um tem uma bagagem na vida e acaba tendo uma ideia diferente de como deve ser o nome daquele negócio, de como deve ser pelo menos não o nome do negócio, mas o nome do site, o nome do e-commerce, o nome do blog, não importa, o nome do seu negócio digital na internet. Mas antes de a gente entrar nas dicas que eu quero dar para você, não só nas dicas, mas também alguns erros que você pode evitar de cometer, eu quero contar para vocês alguns nomes que eu acho interessante. Por exemplo, a gente tem um nome que eu gosto muito, obviamente, é o próprio Google, não tem como fugir. E você sabe de onde que vem esse nome Google? Bom, o Google, quando os sócios fundadores estavam iniciando o empreendimento, iniciando o negócio, eles pensaram em diversos nomes. E o que fez mais sentido para ele foi o Google, por quê? Porque o Google, a palavra Google, né, ele significa uma expressão que é o número 1 seguido de 100 zeros. Então ele significa um número muito grande, algo muito expressivo. E além disso, a palavra Google não é especificamente essa conotação matemática. Era só Google, se eu não me engano. Só que aí os sócios fundadores, eles não sabiam como pronunciar e aí eles optaram para fazer essa pequena mudança para deixar Google, mas basicamente significa isso. Então percebe-se que às vezes o processo de escolha de um domínio, ele é muito mais subjetivo do que objetivo. O que eu vou dar aqui para que você tenha em mente são as melhores práticas objetivas, mas não significa que você não pode escolher um nome totalmente diferente disso que a gente vai estar falando, totalmente diferente disso que a gente está colocando. Porque se o seu negócio for realmente muito promissor, se o seu negócio for realmente muito diferente, aí sim você pode escolher um nome completamente diferente. Mas vamos olhar para as melhores práticas e de repente se você conseguir fazer uma combinação entre os dois, melhor ainda. E depois da gente passar por esses tópicos, por essas dicas, eu vou compartilhar a tela do meu notebook e a gente vai dar uma olhada também em dois sites. São os dois melhores sites que eu considero para comprar o domínio.com e o .com.br. Então nesse site você vai olhar como que você vê se o domínio está disponível, tá? Você vai descobrir navegando nesses dois sites que eu vou passar se o domínio que você quer comprar está disponível. Mas chega de conversa e vamos para as melhores práticas. O que eu considero como melhores práticas? Não sou eu, mas a própria ferramenta do Google. É importante que você tenha em mente que as melhores práticas elas mudam também. Então você tem que estar sempre muito antenado. Por exemplo, uma boa prática que eu considero é você deixar a palavra-chave principal do seu negócio no domínio. Então vamos supor que você vende carros no Brooklyn. Então seria interessante que o seu domínio tivesse a palavra carros. Ah, Lucas, eu não vendo carro, eu vendo seguros de saúde. Tudo bem, então é interessante que o seu domínio tenha a palavra-chave seguro. Ah, não, eu vendo pizza no Brooklyn. Então tudo bem. Se a sua pizzaria puder chamar www.pizza no Brooklyn, melhor ainda. Eu sei que essa melhor prática ela já foi muito mais aceita em um passado recente. O Google ele valorizava muito mais domínios que tinham essas características, domínios que tinham a palavra-chave no próprio nome. Hoje esse peso é menor, aliás, existem até alguns artigos, alguns estudos dizendo que não tem peso nenhum, que já não tem mais valor. Entretanto, de forma prática, a gente observa totalmente o contrário. A gente observa que na prática, quando você tem um domínio com a palavra-chave, ele tende a ter mais resultado do que um domínio que não tem essa palavra-chave. Apesar de, na teoria, a gente observar alguns estudos indicando que não, mas na prática a gente vê que isso está acontecendo. Um outro ponto que eu acho bastante interessante também é você não escolher uma extensão muito grande no seu nome, no nome do domínio.
Por quê? Porque percebe-se que se o nome for muito grande, vai ser muito difícil do seu cliente, do seu prospect gravar esse nome. Além disso, além de ser difícil, normalmente quando você tem um domínio, esse mesmo domínio vira também o seu e-mail, por exemplo. Como meu nome é Lucas, então ficaria, se eu tivesse escolhido um nome muito grande, seria lucas, escolhi o nome da minha empresa muito grande.com.br. Percebe ficar ruim para a pessoa que está digitando do outro lado colocar tudo isso? Então você tem que pensar um pouco na experiência de quem está do outro lado também. Pensar um pouco também na experiência de quem está precisando acessar o seu site, de quem precisa decorar o seu site e de quem vai acessar. Então tenha esse cuidado também. Um outro ponto que eu acho bastante interessante também e que a gente observa na prática que traz mais resultado é quando você opta por ter o .com.br. Acontece muito aqui de pessoas nos procurarem dizendo assim, pô Lucas, eu quero ter só o domínio .com. Não, porque eu vejo que o .com ele parece ter uma pegada mais mundial, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai saber o que é o .com, o .com.br é só no Brasil e por isso eu quero só o .com. Entretanto, a gente vê na prática que os sites que possuem pelo menos os dois .com e .com.br, possuem um ranqueamento um pouco melhor. Isso não significa que você precisa criar dois sites. Você não precisa ter um site .com e um site .com.br. Você vai ter um site você vai ter um site desenvolvido todo em .com.br. Aí você compra o domínio .com e quando a pessoa acessar esse domínio .com, automaticamente ela é direcionada para o .com.br. Há um direcionamento. Você não precisa ter dois sites, não é necessário. E continuando, uma outra boa prática que eu vejo também quando você for escolher, vamos supor que você vai escolher o Pizza no Brooklyn. Esse vai ser o nome do seu negócio. Se você perceber que já existe um domínio fora .com com o nome pizzanobrooklyn.com, não faz sentido você comprar o .com.br, ainda que ele esteja disponível. Justamente pela dica anterior. Uma vez que você precisa ter os dois e você só tem um disponível, não faz sentido você optar por ter apenas o .com.br e ver que tem o outro que está sendo usado. Tem alguma linha de pensamento, alguma linha de profissionais, eles dizem que se você olhar o .com e observar que o .com que existe é totalmente diferente do seu negócio e tem o mesmo nome do .com.br, aí sim você poderia comprar o seu domínio .com.br. Eu não gosto dessa linha de pensamento, mas eu estou colocando para você que existe e algumas pessoas defendem que você pode seguir por esse caminho. Ao menos tecnicamente você pode, mas eu não considero isso sendo uma boa prática. E agora um outro ponto que eu quero colocar, é um ponto bastante importante, já aconteceu pelo menos, esse ano aqui já aconteceu pelo menos 2 vezes, de cliente nos procurar dizendo que, Lucas, chegou um boleto aqui do Registro BR, então eu pago esse boleto? Aí o boleto lá tá falando que é uma renovação anual de 350, 400 reais. E aí eu falo, não. Por quê? Porque o Registro BR ele não manda boleto para casa de ninguém. O Registro BR, todo o processo que é feito do Registro BR, ele é digital. Quando você compra um domínio, ele até emite um boleto, só que é um boleto digital, é um boleto em PDF. Aí você pode pegar aquele número, entrar no seu Internet Bank e efetuar o pagamento. Os criminosos, os golpistas, eles fazem isso porque é muito simples você encontrar. Por exemplo, se você comprou um domínio.com.br, é muito fácil encontrar ali o seu endereço, encontrar os seus dados e criar um boleto e mandar para que você pague. Então tem muita gente esperta aí, entre aspas, utilizando desse mecanismo para aplicar alguns golpes, né? Então tome cuidado com isso. Uma outra boa prática, um outro cuidado que eu quero passar para você é que esses 2 sites que eu vou passar para você, eu considero os 2 sites principais para você comprar um domínio. Quando você opta por comprar um domínio de uma empresa que é terceira, por exemplo, o primeiro site que eu vou passar para vocês é o Registro BR.
O Registro BR é um órgão aqui no Brasil responsável por administrar todos os domínios, por registrar todos os domínios no Brasil, aqui no território brasileiro. Então, essa é a empresa que você tem que utilizar para comprar o seu domínio. Ah, Lucas, mas eu vi que o UOL, vi que o HostGator e vi que uma outra empresa de XPTO também está devendo domínio. Mas sabe o que o UOL, o HostGator faz? Simplesmente o UOL, ele pega as suas informações, pega o seu dinheiro, vai lá no Registro BR, compra o domínio para você e transfere esse domínio para você. Então ele está fazendo um retrabalho, uma coisa que não precisa ser feita, você pode comprar direto. E qual que é a implicação? Por que isso é problemático? Tudo bom que o UOL é uma empresa gigantesca, a chance de dar algum problema é muito rara, mas pode acontecer. Imagina que o UOL pega os seus dados, pega o seu dinheiro, vai lá e compra o seu domínio pela primeira vez. Aliás, até fazendo uma correção, não é compra, basicamente você está alugando aquele domínio. Eu já explico por quê. E aí o UOL vai lá e faz esse processo aqui e disponibiliza esse domínio para você. Quando você for renovar daqui a um ano, imagina que o UOL vai lá, pega um boleto do registro, traz aqui para dentro do UOL e esquece de repassar para você. O que vai acontecer com o seu domínio? Você simplesmente vai perder o seu domínio depois de algum tempo, simplesmente porque o UOL, o HostGator ou qualquer outra empresa que você tenha utilizada não repassou para você o seu boleto e você perdeu, você não pagou aquela renovação. Então, esse é um ponto bastante importante. Por que eu fiz uma correção entre comprar o domínio e alugar o domínio? Porque você não tem como comprar o domínio e ele ser seu para sempre. Você tem o direito de uso. Então, todo ano você tem que fazer uma renovação. Ah, Lucas, é realmente todo ano? Não, na verdade não é todo ano. Você pode emitir um boleto e pagar 2, 3 anos seguidos, 4 anos. Eu não lembro exatamente quanto tempo você pode jogar para frente, mas você pode renovar de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Mas fato é que, periodicamente, você precisa fazer essa renovação. Então, por isso que é muito importante você ter esse cuidado de comprar direto no Registro BR, porque vai estar atrelado ao seu e-mail, vai estar atrelado ao seu cadastro. Um outro ponto é que eu já falei aqui num outro vídeo, que na hora da escolha do domínio, é importante que o domínio esteja atrelado ao seu CPF ou ao seu CNPJ. Se você está fazendo isso através de uma agência e a agência utiliza o CPF do dono da agência ou o CNPJ da agência, você está com um problemaço, porque o domínio não é seu. O domínio vai ser da agência ou vai ser do CPF do dono da agência. Então tome esse cuidado também. Utilize o seu cadastro, utilize seus dados. Mas chega de conversa, vamos dar uma olhada aqui nesses dois sites de como você pode consultar um domínio. E aí vocês vão entender que nesses dois sites vocês podem comprar, você pode comprar o .com e o .com.br. Vem aqui comigo. A gente tem aqui esses dois sites. O primeiro deles é o registro.br. Então tenha isso em mente, ó. Esse é o nome, registro.br. Qualquer outro site diferente disso significa que você está num site, de repente, de algum golpista. Então ele já dá aqui logo de cara, ó. Registre o domínio certo, registre o domínio.br certo para você. Por exemplo, se você tentar registrar o Google aqui, ó, ele já vai falar que o domínio não é disponível para registro. Você não consegue registrar esse domínio. Deixa eu voltar aqui. Mas, por exemplo, eu tinha falado do Pizza do Brooklyn, né? Pizza Brooklyn. Então, vamos ver se tem disponível. Ó, esse daqui é um domínio que a gente conseguiria comprar. Ó, então, ó, R$40 por um ano, R$76 por 2 anos ou R$184 por 5 anos. Então, você pode se preocupar com isso de 5 em 5 anos. Mas você percebe que não é seu? Você tem que fazer necessariamente uma renovação. E aí você dá um registrar aqui, ele vai pedir alguns dados pessoais, nome, telefone, endereço, CPF, e aí você simplesmente efetua a compra e isso daqui passa a ser seu. Quando você registra, ele precisa de um tempo para registrar aquilo no seu nome. Entretanto, quando você finalizar o seu cadastro, esse domínio aqui já vai estar congelado, vamos usar essa palavra, congelado, e ninguém mais vai poder comprar. Como eu disse, uma das primeiras recomendações, é importante que você compre o .com e o .com.br. Então você sai aqui do registro, vem aqui na GoDaddy, eu acho bastante
é fácil de utilizar, tem um suporte muito bom, e aí você joga lá o domínio para ver se está disponível. Vou tirar o .com e o .com.br, vou dar um constar domínio, vamos ver o que ele nos diz aqui. Esse pode ser o começo de algo grandioso, então ele faz uma brincadeira ali contigo, né? Ó, então tá disponível, tá? Ó, pizzabrooklyn.com, você paga aqui, ó, no primeiro ano, com registro de 2 anos, ó, tá até com uma promoção aqui, você paga R$ 29,99 e utiliza aqui por 2 anos. E aí ele já te disse que o .com.br está disponível também, e tá mesmo, a gente acabou de olhar aqui. Só que eu não recomendo você comprar o .com.br pela GoDaddy. Então você compra aqui o .com.br no registro BR e compra o .com direto aqui pela GoDaddy. Então é isso, aí que você pode ir olhando, vendo algumas combinações, até aqui no... Deixa eu ver se vai mostrar. Ah, ele não está mostrando... Aqui eu conheço todas as categorias do BR. Ele dá até aqui algumas outras categorias que você pode utilizar. Então tem para aplicativos, para arte e música, atividades comerciais, que é o recomendado. Ah, Lucas, você recomenda... Aliás, mais uma recomendação aqui. Lucas, você recomenda os outros? Você recomenda que eu utilize as outras categorias? ABC, Ágil, enfim, qualquer uma dessas? Não recomendo. Eu recomendo somente as duas, o .com e o .com.br. A não ser que seja algo muito específico. Por exemplo, o .edu, lá que é a parte de educação, aí pode ser interessante que você tenha os 3, mas você não precisa se preocupar com os outros, pelo menos não inicialmente, enquanto seu negócio não é gigantesco, né? Você pode ter essa preocupação, esse custo, esse investimento depois, num primeiro momento. Não. Então você pode olhar isso, pode ir consultando e aí sim escolher. Então olha esses 2 sites, veja se os 2 estão disponíveis o domínio que você precisa e efetua a compra e vai para cima, que com certeza o seu negócio vai ter muito sucesso. Então era isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.